Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração, atentos à palavra de Deus e pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, sempre pedindo que Deus nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Hoje, quarta-feira, 13 de julho de 2022, nós aqui abrimos o nosso coração para ouvir o que o Evangelho tem para nos dizer. E hoje é tirado de Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Unidos na fé, nós aqui atentos à palavra do Senhor, pedindo sempre que Deus guie e ilumine o nosso coração. Jesus hoje faz uma prece. É um diálogo profundo entre Jesus e o Pai. Nesse momento de prece, em que Jesus está atento à realidade, Jesus está olhando para os seus discípulos, Jesus está agora rezando, para Deus. Manuel de Barros, nasceu em 1916, morreu em 2014, dizia: sei que os meus desenhos verbais nada significam, nada. Mas se o nada desaparecer, a poesia acaba. Eu sei, sobre o nada eu tenho profundidades. A gente luta para não ser um nada e não ser um ninguém. A gente luta e vive em busca de ser amados e amar alguém, e não ser um nada e não ser um ninguém. E nós, às vezes, nos perguntamos, nós queremos amar quem? Quem que a gente quer que nos ame? E eu quero ser alguém para quem? Quem que eu quero que faça parte da minha vida? E eu quero ser alguém para quem? Nós somos movidos pela fé, e a fé vai nos trazendo essa realidade de ser alguém para alguém. E na nossa fé eu quero ser alguém para Deus. Até porque na nossa vida as pessoas vão passando, né? Essa consciência, essa realidade nossa que as pessoas chegam e vão embora, nasce e morre. A gente vive nascendo e morrendo, a gente vive num mundo que nasce e morre constantemente, e por isso somos eternos aprendizes. Quem está morrendo sabe alguma coisa, mas está morrendo, e quem está nascendo não sabe nada, vai ter que aprender. E é nesse processo de partilhar conhecimentos e aprendizado que a gente vai definindo se o mundo vai ficando melhor ou não. A gente hoje partilha muita tecnologia, mas a gente nem sempre partilha afetos, nem sempre a gente partilha conhecimentos, partilha vida. A gente às vezes partilha muito gostos e desgostos, afeto e desafeto, mas nem sempre a gente partilha vida. E agora Jesus, no Evangelho de hoje, belíssimo, Jesus põe-se a dizer: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te louvo, louvar a Deus, eu engrandeço, Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus chama Deus de Pai, Senhor do céu e da terra. Porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Que coisas são essas? As coisas de Deus, aos sábios entendidos. E é muito interessante essa reflexão. Jesus agradece porque Deus escondeu as coisas dele aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos.
Me recordo uma vez que uma reunião com o padre, o padre perguntou para o pessoal o que era fé. E um senhor muito simples dizia: olha, padre, fé é nós com Deus, Deus com nós e nós com nós. É viver nós com Deus, Deus com nós e nós com nós. Fé é isso. Ele definiu perfeitamente o que é ter fé em Deus. Ter fé em Deus é saber que eu estou em Deus, Deus está em mim e eu estou no próximo e o próximo está em mim. É nessa convivência de união em que Deus não nos larga e a gente não larga Deus, e eu não largo o próximo e o próximo não me larga. Isso é viver na fé. Isso é viver na bênção de Deus. E por isso Jesus diz: quem entende isso, gente pequenina. Pequenina quer dizer, eu não sou inteligente, não faço muito parte da grandeza, mas eu reconheço a minha pequenez diante da grandeza de Deus, e como eu, por mais que eu seja capacitado, como eu necessito da graça de Deus. Por mais que eu tenha certas coisas, como eu necessito da graça de Deus. Como eu preciso da ajuda de Deus. Como eu preciso do carinho e da mão de Deus na minha vida. E essa prece de Jesus para os seus discípulos: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes as suas coisas, a sua graça, a sua bênção, o seu ensinamento a essa turma que se julga muito importante e a revelaste a gente pequena. Esse senhor, por exemplo, que falou nós com Deus, Deus com nós com nós, ele tem muito mais clareza da fé do que eu. Ele tem muito mais clareza da fé do que eu. Eu me recordo uma vez, conversando com um senhor também muito simples, humilde, ele dizia: olha, padre, eu não tenho nada, eu nunca tive e nunca vou ter, porque estou velho, moro numa casinha de 2 cômodos e vivo da minha pequena aposentadoria sozinho. Mas eu estou feliz, porque eu me sinto amado por Deus. Eu estou feliz porque eu tenho Deus em mim. E aquele senhor que nunca teve nada, nunca vai ter nada e não tem nada, e vive numa casinha muito simples, com uma pequena aposentadoria, já de idade, naquela pobreza, naquela miséria, ele conhece Deus muito mais do que eu. Ele sabe de Deus muito mais do que eu. Porque às vezes a gente fica aí nessas estruturas de arrogância religiosa, nessas coisas de pode, não pode, deve, não deve. Eu sempre acho que essas perguntas, esse tipo de conversa é coisa de fariseu. Pode, não pode, deve, não deve, é permitido ou não, nessa igreja da lei e nessa igreja que não sabe quem é Deus às vezes. Que não sabe que Deus está em nós e nós estamos em nós e nós com nós. E no nós com nós a gente começa a condenar, julgar, proibir, humilhar, ou disputar poderes e cargos por aí. E aí a gente vai percebendo essas orações de Jesus: revelaste aos pequeninos. E não é um pequenino no sentido de econômico, não. Tem muito pobre aí que é bem lerdo mesmo, bem folgado mesmo. Tem muito pobre que é muito malandro mesmo, desonesto. Tem muita gente aí que vive explorando os outros, e o mais interessante é que não tem nada, né? É muito interessante esse pessoal, ganha muito e não tem nada. E os pequeninos quer dizer as pessoas esvaziadas da sua arrogância, da sua prepotência, do seu querer de ser grande. As pessoas que rezam: me livre, Deus, de querer ser importante. Me livre de querer ser grande. Me livre dessa tentação de querer ser grande. Me livre dessa tentação de querer ser importante. E Jesus conseguiu: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Mas o Filho pode apresentar o Pai para aqueles que Ele quer. A grande pergunta: será que Jesus gostaria de apresentar o Pai para mim? Será que Jesus gostaria de apresentar o Pai para nós? E o que Jesus quer? O Filho conhece o Pai conhece o Filho, mas o Filho pode apresentar o Pai para quem Ele quiser. Então a nossa prece é que Jesus queira nos apresentar Deus Pai. A minha prece é que Jesus reze por nós também,
Que nós sejamos os pequeninos que conhecem as coisas de Deus. Que a gente seja os pequeninos que sabem das coisas de Deus. E ao saber das coisas de Deus, que Jesus queira nos apresentar ao Pai, nos apresentar a Ele, e que a gente também queira nos apresentar a Jesus, como pequeninos, não como sábios inteligentes, que vivem dando solução para tudo, mas como homens e mulheres pequeninos, que desejam conhecer o Pai. E que Jesus continue rezando por nós, pela nossa paróquia e por todos que frequentam esse mundo religioso católico. Um abraço e até mais.